Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olá, Fabiana, muito bem-vinda ao Atitudes e Diálogos Ambientais, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui, né, tratando de um assunto de grande relevância aí para a produção agrícola, para o meio ambiente. Obrigada. Claro, e nós aqui do Atitudes e Diálogos Ambientais estamos muito felizes, né, por receber uma pessoa tão qualificada como você, compartilhando seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes do YouTube e do podcast. A doutora Fabiana, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Lavras, mestrado pela Universidade Federal de Lavras também, doutorado em solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado em fitotecnia pela UFV também, um profissional aí com mais de 15 anos de experiência no segmento agrícola, tendo como missão a sustentabilidade do setor, que é o assunto do nosso podcast, né, um dos principais assuntos do nosso podcast, atuação em sistemas de produção e técnicas agrícolas para manejo e conservação do solo e da água, experiência profissionais acadêmica, atuou como professora de instituição de ensino superior da Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal do Espírito Santo. E na área técnica, com prestação de serviços em empresas e convênios, como consultora e assessora de projetos e avaliação de áreas degradadas. É áreas degradadas mesmo, né, professora? Áreas de produção agrícola. Produção agrícola, né? E áreas degradadas também. Isso, da parte aí de manejo do solo. Fabiana, conte um pouco então sobre o seu histórico profissional, como é que tem sido a sua atuação ao longo de tantos anos. Sim, Fernando. É uma área que eu tenho propriedade, né, para estar falando aqui junto com, né, o podcast, porque eu iniciei, a gente às vezes quando fala da vida profissional pensa que já é simplesmente aquela atuação, né, já no mercado de trabalho, mas eu atuo aí no manejo do solo desde o início da minha graduação na Universidade Federal de Lavras, nos anos 2000, quando a gente iniciou experimentos ainda de plantio direto, uso de adubação verde, que são importantes técnicas hoje que vem ganhando força pela essa necessidade, né, de uma agricultura mais sustentável, de forma, né, desenvolver técnicas e práticas aplicáveis ao cotidiano, né, das áreas agrícolas, dos produtores rurais. Então eu tive esse início nessa área de atuação bem cedo na graduação, então são aí cerca de 20 anos atuando, né, e durante todo o período da graduação eu trabalhei com pesquisa nessa área, desenvolvendo vários projetos, e no decorrer, durante o mestrado, né, eu trabalhei nessa linha, seguindo a linha do manejo conservacionista do solo, e no doutorado também, desenvolvendo, né, trabalhos com erosão do solo, monitoramento em diferentes áreas, todos associados aos aspectos ambientais. E posteriormente a gente tem aí atuado junto a produtores rurais, levando, né, essa a partir da extensão, a partir da extensão e trabalhos de pesquisa e projetos, né, importantes, como o Projeto Rural Sustentável, que eu já atuei como parecerista também. Então a gente tem aí esse trabalho também de conscientização, né, de levar a quem interessa o agricultor o manejo do solo. Então são áreas aí que eu venho, né, há bastante tempo atuando. Essa palavra manejo do solo parece simples, né? Mas é bem ampla, né? Aí os nossos ouvintes do podcast podem estar perguntando assim, poxa, manejo do solo, o que seria manejo do solo? É técnico para quem está na área, para quem está fora, ele tem manejo de gado. E o que seria manejo do solo? Fernando, é um tema, né? A gente tem
a base conceitual, mas engloba muitas práticas e técnicas, né? E um ponto importante que a gente tem que diferenciar, que eu particularmente gosto de diferenciar, é o manejo do solo e a conservação do solo. Certo? Porque manejo seria talvez a forma de tratar o solo. Isso, porque você conservar, apenas conservar, não necessariamente aquele solo, ele vai... É o caso do solo numa área de vegetação nativa, né? Aquele solo, ele está conservado, a gente tem ali um sistema em equilíbrio, né? Uma mata atlântica, por exemplo. Conservação. Agora, quando a gente parte para a produção agrícola, a gente tem que pensar agora que a gente tem que inserir o manejo, né, as práticas e técnicas que vão desde o quê? Em termos simples, né, bem simplista, vão desde ali você fazer um preparo do solo, para o solo receber a muda, receber uma semente. E Fabiana, desculpa te interromper, né? O preparo do solo é outra matéria também, né? O manejo do solo em si, quando a gente pensa principalmente no manejo conservacionista do solo, a gente parte desde o início, Fernando, do preparo do solo, né? Que a gente vai vir a falar aí nos próximos episódios futuros. Então, esse manejo, a gente tem que associar a conservação dele, né? Para a gente atingir os patamares de uma agricultura sustentável, a gente tem que conciliar manejo e conservação. Então, eu tenho que conservar ele, mas o manejo vai todas essas práticas e técnicas agrícolas que a gente faz. Desde um preparo conservacionista, o preparo do solo, adubações, proteção desse solo, aumentar o aporte de matéria orgânica. Então, todos esses aspectos são associados ao manejo do solo, né? Que a gente vai buscar o que com isso dentro dessa agricultura sustentável? Aumentar a produtividade, né? O agricultor ele precisa atingir níveis de produtividade, mas a gente sabe hoje que nós precisamos o quê? Conciliar as maiores ou aumentar as produtividades com a preservação ambiental. Então, são recursos naturais aí que a gente tem que ter uma atenção especial, né? Solo e água. De certa forma, esse manejo, esse trato cultural do solo, essa ciência do solo, esse jeito de tratar o solo, eu falo de tratamento, de tratar o solo mesmo, o jeito como eu trato o meu solo, que eu faço o manejo do meu solo, dá a impressão que vai ter baixo recurso, mas na verdade no futuro eu tenho ganhos ambientais, né? Ao longo prazo. Sim, a gente tem que fazer um trabalho aí de conscientização com o produtor rural, né? Mais do que fiscalizar em termos de multar, a gente tem que trabalhar aí essa conscientização, né? O produtor tem em mente que ele precisa, é um bem, né? É bom conservar. Às vezes o produtor pensa ali em conservar o trator, o sistema de irrigação, mas o bem mais precioso aí para a produção de alimentos e para outros fins que o solo, onde nós pisamos, né, além do suporte para estruturas, né, da parte da engenharia civil, a gente tem o solo aí como um dos principais recursos, né, para receber as plantas e gerar o alimento, né? Então, às vezes a gente não tem essa dimensão que o solo é esse bem mais precioso, né? Entendi. Nosso solo é muito importante, né? A partir do solo é que tem tudo. Por exemplo, as plantas são muito importantes para emissão de controle do gás carbônico, né? Para a produção do oxigênio, mas ela veio da onde? Do solo. Sim. Então, às vezes o solo ele desempenha várias funções ambientais também, né? O solo ele serve, né, como substrato para as áreas de produção agrícola, mas ele funciona como filtro, né, do solo. As águas, falando de água, né? Falando de água, que posteriormente a gente vai tratar desse assunto aqui, né, de recarga hídrica, a importância do solo, o papel que ele desempenha tanto nas áreas de vegetação nativa quanto nas áreas de produção agrícola. Entendi. Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição.
Fabiana, fala um pouquinho pra gente sobre os aspectos ambientais. Eu sei que a gente está falando sobre conservação, né? Mas assim, diretamente falando dos aspectos ambientais voltados ao manejo do solo, que tipo de resultado o agricultor e, por que não dizer, o consumidor pode receber, digamos assim, daquele agricultor ou daquele correto manejo do solo? Porque a gente vê falar muito da produção orgânica. Está relacionado isso, produção orgânica, com o manejo do solo? Com certeza, né? Ou não? Fernando, Desculpa falar com certeza, de repente eu estou dizendo que não é isso. O que ocorre a gente tem vários pontos aí, é um assunto bem amplo, né, para a gente tratar, mas pensando nos aspectos ambientais inicialmente, tanto o agricultor como o consumidor, aqui a gente pode falar até do consumidor, não somente de alimentos, mas a gente está no município, a gente vive muitas vezes uma insegurança hídrica, que ela pode vir até lá da contribuição de uma propriedade rural. Entendi. Sim, então a gente vai partir de um termo que é o de erosão do solo. A erosão do solo, né? Quando a gente tem que entender que a erosão do solo, ela é um processo natural de formação de solo. Começa a laminar, mas... Isso, começa ali perdendo. É importante a gente pensar que numa área de vegetação nativa, com boa proteção do solo, ocorre a erosão. Por mais que a gente não... Parece uma palavra ruim, erosão, mas... Mas é importante a gente pensar que a erosão do solo é um processo natural, ela ocorre mesmo em áreas que não estejam em produção agrícola, certo? Porém, quando a gente altera aquele uso de uma vegetação nativa para uma área de produção agrícola, alterou o uso e manejo do solo, o que ocorre? O solo ele fica mais exposto à ação da chuva, do vento, e esse solo que é perdido, né, inicialmente aí pela chuva, lava, né, transporta, aí a gente tem as questões ambientais que afetam até nessas insegurança hídrica que a gente tem, por exemplo, nas áreas urbanas. Né? Então, esse solo que fica ali exposto à ação da chuva e do vento, ele passa por esse processo de desagregação, salpicamento, e o sedimento gerado ali, as partículas mais finas desse solo, ele é carreado, por exemplo, com a água, que é o escoamento superficial. Né? Popularmente a gente utiliza o termo enxurrada. Então, esse sedimento que é carreado nessa enxurrada, ele se deposita nos cursos d'água. Né? Ele pode destruir nascentes, o assoreamento, o acúmulo desse sedimento compromete o nível de água, a qualidade, a altura. E essa água com essa erosão dos rios, os rios ficam com a menor capacidade de acumular a água, ele fica muito raso, digamos assim, aí acontecem as enchentes, né? Isso, a gente compromete ali o leito dos rios e tem essa questão, além também de reduzir, né, essa água que ela é perdida pelo escoamento superficial, ela não infiltra no solo, então a gente tem a perda ali de água que seria para recarga hídrica dos lençóis freáticos, certo? Dos aquíferos. Então, tudo isso leva, principalmente em períodos que a gente vivencia de variações climáticas e todos esses aspectos. E a contaminação, né? Então, além do assoreamento dos cursos d'água, a gente tem processos como de eutrofização, que de maneira simples, né? O enriquecimento das águas com nitrogênio, potássio, proveniente tanto das fezes e urinas de animais como bovinos, equinos, e também de elementos que são os nutrientes, né? Elementos químicos são os nutrientes que a gente utiliza e que representam uma perda econômica ao agricultor. Pela falta do manejo do solo. Pela falta do manejo das práticas conservacionistas. Não, perfeito. E aí eu lembro que eu sou técnico agropecuário, estudei também um pouco, sei um pouco, né? Aí para os ouvintes do nosso podcast aí, então eu consigo fazer uma relação. Uma das práticas muito importantes para o manejo do solo, talvez até para deixar que o solo não fique desnudado, sem aquela cobertura vegetal, seria o plantio direto, né? E o plantio direto, assim, um resumo, um conceito sobre o plantio direto.
Aí hoje no Brasil, Fernando, a gente tem dois conceitos, né? O plantio direto é o simples fato, né? A simples prática, de maneira simples, né? O plantio direto, ele é você depositar a semente no solo ou uma muda também para espécies, né, perenes que a gente inicia a produção por meio de mudas, né? Ou sementes. Então, o plantio direto em si, você, numa mesma operação, a gente tem maquinários destinados ao plantio direto. Então, numa mesma operação, você abre um sulco e deposita semente, né? Tem até o termo também muito utilizado hoje de semeadura direta. Então, é o ato de você depositar essa semente ao solo sem revolvê-lo. Porque a gente tem o preparo convencional do solo, no qual a gente revolve por meio de aração, gradagem, e a gente revolve esse solo, então acaba expondo ele a uma maior ação dos agentes chuva, redução da matéria orgânica. Então, o plantio direto, ele tem esse benefício, a gente elimina o revolvimento do solo, apenas abre aquele sulco para a deposição da semente, né? E no Brasil a gente tem um termo aí que se consolidou, que é sistema de plantio direto, que é importante a gente considerar que, além do não revolvimento, a gente adota outras técnicas agrícolas importantes, como a rotação de culturas, que mantém o solo sempre coberto por vegetação. Então, hoje, o plantio direto, ele no Brasil, inicialmente na região sul, Paraná, ele iniciou as atividades ali quando o Brasil, né, pôde trazer maquinário para realizar essas operações. Então, ele veio alavancando da região sul, hoje já é uma realidade em todo o Brasil. E sem dúvida, uma prática aí muito importante de conservação de solo e água, desde que atenda-se os preceitos, né? Porque dá a impressão que para eu plantar numa palhada em 10 hectares é fácil, eu plantar em 1000 hectares é difícil, mas isso já é possível. Sim, hoje a gente tem áreas extensas de sistemas de plantio direto no centro-oeste. Os desafios são, né, manter essa palhada, trabalhar uma boa rotação de culturas, mas hoje a gente tem vários sistemas aí, o planejamento desses sistemas é muito importante, tanto em áreas da região sul, quanto posteriormente a região centro-oeste. Hoje já é uma realidade no estado de São Paulo, Minas Gerais. Inclusive, né, no estado, comentando o estado de São Paulo, tem concursos, né, maior produtor de soja, produção por hectare, sacas, né, quantidade de sacas. Então, hoje, a última avaliação do ano passado, o maior produtor de soja em sequeiro, né, no produção não irrigada, foi em plantio direto, porque o plantio direto ele conserva melhor a umidade do solo, então traz uma série de benefícios. Dá a impressão que você precisa plantar pouco, né, para fazer o plantio direto, e não é bem esse o caso. Eu gostaria de conceitualizar aí para os nossos ouvintes aí do podcast que estão tentando, que às vezes não conhecem um pouco a área, estão tentando, plantio direto, palhada. Vê se eu estou errado, doutora Fabiana. É o capim seco, espalhado no solo, que já foi de uma cultura anterior, né? O capim seco ali no solo, e eu passo a máquina e coloco a semente ou a muda naquele capim, ou seja, o solo vai estar 100% coberto. Recente, esse mês passado, teve uma reportagem, um problema ambiental daquela nuvem de poeira, né? Possivelmente foi, além da falta de chuva, do problema hídrico, possivelmente por causa desses solos, né? 100% descobertos, né? 100% descobertos, Fernando. E a ausência de chuvas e tudo potencializa esse efeito, porque o produtor rural, ele prepara aquele solo estando seco, ele revolve, e quando você não prepara o solo numa condição de umidade ideal, você leva esse solo a pulverizar. Então vira um pó, né? Pulveriza, vira o solo ali, ele destrói os agregados, os torrões que a gente tem pelo passado do maquinário, e aumenta essa pulverização. Essa questão da palha que você colocou, é importante a gente ressaltar que a gente adota tanto culturas para obtenção de palhada,
como hoje é o caso da utilização da braquiária. A braquiária ela é utilizada hoje associadamente a milho para obtenção, são gramíneas, né, espécies gramíneas, e nesse planejamento a gente faz a adoção dessas culturas. Então, se a gente pensar que o milho também é uma cultura que deixa muito resíduo por ser uma gramínea, como as braquiárias, e algumas culturas elas não permitem esse acúmulo de resíduo, que seria a palhada. Então a gente tem culturas como a soja, leguminosas, que a gente não consegue ter a obtenção dessa palhada, né? Então por isso que é importante a gente trabalhar com um sistema de plantio direto, em que a gente enfatiza, busca, né, pelo menos 80, 90, 100% de cobertura vegetal, essa palhada que é a cobertura morta, tanto por resíduo cultural da cultura colhida, quanto de espécies culturas que são destinadas para o fim de obtenção de palhada. Entendido. Fabiana, como consumidor pode ter certeza que o alimento veio dessas fazendas aí, né, com agricultores que praticam o manejo do solo? A gente vê muito hoje produto orgânico, certificação. Aí só para o nosso ouvinte ficar ciente, existe algum tipo de fiscalização ou certificação? Eu tenho mais ou menos uma noção, né? E o consumidor, né? Ele está cada dia mais exigente nesse sentido, né? Produto certificado com selo de qualidade. Como é que está essa questão aí? Fernando, quem que ganha? Todos ganham, mesmo. Sim, com certeza, foi o que eu comentei. A quantidade de chuva que você faz infiltrar lá na sua propriedade, né, no solo da sua propriedade, impacta no consumidor aqui. Então é um consumidor de água. Por isso que eu gosto de falar que não só de alimentos, né, nessa questão ambiental é muito importante. A gente oscilou períodos aí de insegurança hídrica, racionamento, né? Mas o agricultor, é importante a gente pensar que ele tem um papel essencial, porque ele conserva as áreas, né, para recarga hídrica dentro de uma propriedade. Mas é importante a gente falar que a gente tem que ressaltar, Fernando, que não necessariamente um produto orgânico quer dizer que ele foi obtido de áreas que se pratica uma conservação do solo, tá? Isso porque a agricultura orgânica, claro, ela pode ser conservacionista, né? Você tem um alto aporte de matéria orgânica, mas se você faz o preparo inadequado e outras práticas, você pode estar levando a erosão mesmo numa área que é orgânico. Por isso é importante do solo, né? De repente, eu não aplico herbicida, mas eu não me preparo o solo adequadamente. Então, Então é uma junção, né, de vários fatores. A gente não pode, é claro que tem várias áreas, propriedades rurais que produzem alimentos, né, produtos orgânicos. A gente tem que ressaltar que produto orgânico é o que é certificado, tá? Não, a gente tem outras denominações como produtos agroecológicos. Então o orgânico ele tem que ter o selo de produto orgânico, certo? Então é importante a gente frisar que não necessariamente esse produto, por não conter o uso, por exemplo, de um agrotóxico, um defensivo agrícola, que ele seja proveniente de uma área de conservação, né, que está ali preocupado com as práticas de preservar esses recursos, né, solo e água, por exemplo. Agora, em termos de fiscalização e certificação, é importante a gente pensar que hoje a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o Certifica Minas, para produção de morango, café, cachaça até. O Certifica Minas, ele agrega valor ao produto. E uma das exigências do Certifica Minas, quem quiser, na página do IMA, em outros sites, tem essas informações, que, né, em outro momento a gente pode abordar isso aqui também. Uma das exigências hoje para a obtenção, por exemplo, do café SAT, que é o café sem agrotóxico, usa adubo, né, mineral, mas não utiliza um herbicida, por exemplo, uma das exigências é que a propriedade ela enfatize
é as práticas de manejo e conservação do solo e da água. E a gente tem áreas que eu conheço de café-sate, por exemplo, que viu os reflexos tanto na qualidade ali, né, da lavoura, quanto dentro da propriedade, né? Uma nascente que às vezes não saía água, passa a brotar aquela água, volta a sair água novamente. E em termos de fiscalização, a gente ainda tem vários projetos, algumas ações. Alguns estados, né? Por exemplo, São Paulo, a gente, né, viu aí, teve um período que teve a geração de multas, né? Então tem a fiscalização. No Brasil ainda é falho os sistemas, né? Os órgãos de fiscalização, então isso é uma dificuldade que a gente tem. No estado do Paraná também eles têm a geração de multas, por exemplo, o terraceamento, que é uma prática aí que a gente faz uma estrutura física, né, mecânica, uma construção mecânica ali para segurar a água da chuva dentro da lavoura, é lei no estado do Paraná. Terraceamento é mais ou menos o plantio de nível? O terraceamento a gente utiliza em sua maioria a curva de nível para a construção. Né? Então, não necessariamente o terraço ele vai estar seguindo a curva de nível, que é uma linha. Curva de nível? Isso, é uma linha imaginária, né? Então, a gente às vezes confunde os termos, né? Chama de terraço, chama de curva de nível, que é um terraço. Não é bem assim. A curva de nível, ela é uma linha imaginária em que a gente tem pontos de mesma cota. Mesma cota, mesmo nível. Muitos anos quando eu estudei, a gente ouvia falar, né? Uma grande falha do produtor rural, pequeno produtor rural, é que ele não plantava em nível, né? Não plantava em curva de nível, ele plantava sentido morro abaixo. E aí ele tem a ver com a erosão. Isso, né? A curva de nível, ela é uma ferramenta importante para a gente trabalhar tanto o plantio em nível como algumas práticas, né? Ela auxilia aí que a gente faça com que a água não escoe, não ganhe velocidade, não ganhe volume, o que potencializa a erosão hídrica do solo. Né? Então, a curva de nível é essa linha imaginária, né? É uma ferramenta que a gente tem. Porém, o terraço, quando construído em nível, ele também, a gente consegue reduzir, né, as perdas de solo e água. Por erosão. Sim. Ele impede que essa enxurrada ganhe velocidade. Ele começa a pegar velocidade, chegou num terraceamento. Reduz e começa do zero de novo. Começa do zero, então, essa é a intenção. Tem tudo a ver com a prática de conservação do solo. Isso. E aí, voltando, né, no Paraná tem essa fiscalização. Então, o produtor que retira o terraço, por exemplo, como sendo lei, se eu não me engano, desde 2010 é lei, mas é apenas nessa região, nesses estados. Então, alguns têm mais que outros, né? Fiscalização. Teve, se eu não me engano, em 2018, 28 propriedades no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, não me lembro bem a cidade, foram multadas, né? Pela falta de conservação de solo e água. Então, multas aí de R$500 a R$25.000. Né? Então, mas o que é importante a gente frisar aqui, Fernando, considerando os aspectos ambientais, é que o ideal não é preocupar em multar o agricultor. O intuito não é esse, mas conscientizá-lo da importância da conservação do solo. Eu já ia falar, você vai multar você vai lá e multa um produtor, né? Uma pessoa que está trabalhando na terra, por ele não praticar a curva de nível, não plantar em nível. E essa coisa, esse plantio, essa prática de conservacionista é boa para ele, mas infelizmente ele não entendeu, talvez a parte da educação, da extensão rural, né? Mais focada nesse assunto. O agricultor, Fernando, ele vai ter que agir ali nas áreas de produção agrícola, ele tem que agir previamente. Né? E geralmente o agricultor só se dá conta quando ele está tendo que colocar mais adubo. O adubo é um importante forma, é um insumo e é uma importante forma da gente convencer o agricultor da importância da conservação, porque quando você faz a água infiltrar, você reduz não só as perdas de solo e água, mas você reduz as perdas de nutrientes.
É uma perguntinha assim, doutora Fabiana, você como extensionista indo numa área com agricultor, né? Meu café não está produzindo, né? Eu estou gastando mais adubo. Você parou de plantar em nível? Uma boa pergunta. Ah, parei. Pois é, aí você vai explicar para ele. Sim, porque aumenta o escoamento. Então esse escoamento que a gente conhece por enxurrada, lava o solo. E o que se leva ali naquelas partículas finas do solo, a argila, por exemplo, que é a nossa partícula reativa do solo, vai estar ali adsorvido, né, junto dela os nutrientes, os elementos importantes aí, como potássio, fósforo, que é perdido. Então a gente vê áreas que quando adotam, né, os sistemas mais conservacionistas, o manejo conservacionista, até com aporte, por exemplo, de material orgânico, resíduos da própria propriedade, né, compostos obtidos, por exemplo, eu tenho uma lavoura de café, mas eu tenho produção de leite, então ali eu junto a casca do café, um resíduo, com o esterco, e volto com isso para a lavoura. Então, áreas dessa forma, ao longo dos anos, é possível já observar até a redução do uso do insumo externo à propriedade, né, que é o adubo mineral. E é uma importante, e é caro, e aí é uma importante estratégia, mexeu no bolso, para a gente conscientizar o agricultor dessas perdas. Perfeito. E como a gente comentou anteriormente, a erosão, inicialmente ela é laminar, então a gente fala que ela é imperceptível aos olhos. Entendi. Só que ela está ocorrendo ali, não percebe. Então quando o agricultor vai ver, já evoluiu para uma erosão em sulcos, para uma erosão em vossorocas, que aí depois áreas às vezes ficam até inaptas à produção agrícola. Eu assisti um podcast recente da CIF, vou citar aqui um podcast interessante aí, se alguém da CIF estiver escutando, nós estamos citando aqui no nosso podcast, onde o professor Venâncio ele fala que o custo aproximado em média para recuperar uma área de R$10 mil por hectare. Então, por aí a pessoa, quando vai perceber, o agricultor, o café não está produzindo porque não plantou em nível, não praticou as práticas conservacionistas e começou a perder dinheiro. E para recuperar, em média, ele vai gastar aí cerca de R$10 mil por ano. É aí que entra a conscientização que eu falei. O agricultor tem que trabalhar de forma preventiva. Entendi. Né? Depois que o problema já veio, que aí você demanda, às vezes, práticas mecânicas que exigem uma mecanização. Às vezes você tem que terceirizar essas operações. Então, às vezes a parte de terraceamento ela fica mais pesada, o custo, né, onerosa. Então exige o maquinário, exige toda essa parte aí. Então dificulta esse processo de recuperação. Doutora Fabiana, você é especialista mesmo aí, né? Doutora na área, né? E nós temos muito... o nosso podcast ele não é muito prolongado aqui, daria pra gente fazer diversos episódios. Já fica aqui meu convite pra gente fazer outros episódios, né? E por que não a série do podcast, você conhece, né? A gente faz uma série de um assunto e faz diversos capítulos. Com certeza daria, porque assim, você tem muito conhecimento. A gente falou do recurso hídrico, né? Da fase do recurso hídrico. E agora para os nossos ouvintes aí do podcast e daqui também, né? Que estão nos vendo aí no YouTube, né? Quais as dicas você daria para os novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, né? Algum tipo de dica sobre sustentabilidade, empreendedorismo, um conselho, digamos assim, um conselho nesse sentido, para os nossos ouvintes. E também, se você quiser fazer um convite com um outro colega profissional para participar aqui, a gente vai ficar muito feliz de receber também. Sim, com certeza. Fernando, eu falo para esses profissionais, né, a gente até atua bem aí em colocar, né, quando você atua na instituição de ensino, na área acadêmica, se a gente tem essa dificuldade. E os alunos sempre me perguntam, né, como eu convenço o produtor de fazer conservação, porque é uma ciência nova. Se a gente pegar aí que no Brasil foi mais ou menos em 1970, né, que consolidou a ciência da conservação do solo. Então, é um desafio muito grande lidar com o que o produtor não vê.
né? Que um dos pontos é a erosão. Começa a laminar. Começa isso, porque o agricultor ele vai colocando adubo, na maioria das vezes, se não tiver faltando nenhum outro insumo ou nenhum outro recurso, né? Por exemplo, como a água, a cultura ela responde ao adubo. Então, o dinheiro que ele coloca ali reverte em produção, em produtividade, né? Ele aumenta a produtividade dele. A gente tem aí áreas bem manejadas que chegam a aumentar em 50%, 100% a produtividade. Porém, para a conservação do solo, a gente tem que ter aí um jogo de cintura maior. Então, esses profissionais têm que buscar desde cedo aí uma base, as estratégias, porque a gente vê que redução do adubo perdido, redução de moléculas que contaminam o curso d'água dele dentro da propriedade, né? Porque o herbicida ali, todos os defensivos que você utiliza, um fungicida, um inseticida, libera moléculas no ambiente, né? Então, são importantes aspectos aí. E o próprio profissional se conscientizar que hoje, nessa atualidade que a gente tem aí de variações climáticas, os adubos também, hoje alto custo, né? Importações desses adubos, então conciliar o que a gente pode manter o quê? Uma menor redução, né? Reduzir o uso desses insumos. Então, igual você falou do semelhante, ou na mesma linha que você falou do convencimento do agricultor, talvez falar de sustentabilidade. A sustentabilidade, se você não trabalhar de forma sustentável, não vai ter lucro, né? E você vai... Hoje, Fernando, a mensagem que eu deixo principal a gente precisa, o termo sustentabilidade, né? Sua atuação aí, ela é muito ampla, mas dentro da produção agrícola é importante a gente frisar hoje que não tem como trabalhar com uma agricultura que não seja sustentável. A gente precisa conciliar altas produtividades com a preservação ambiental. E quando a gente fala de preservação ambiental, também é muito amplo. Não é só você manter as exigências do Código Florestal, mas é você preservar esses recursos naturais, como solo e água, né? Como eu falei, eu gosto muito de falar isso. Quando você não preserva, falta água lá na cidade, né? Claro que acho que falta políticas públicas dentro do município, em áreas urbanas também, para compensar esse agricultor que produz água. Os serviços ambientais. Isso. Né? Outro assunto aí muito importante para a gente. Então, a mensagem principal que eu deixo dentro, né, dessa agricultura sustentável, pensar em sustentabilidade agrícola. Meu trabalho hoje ele é muito voltado para isso. A sustentabilidade agrícola ela permite que a gente atinja lucro ao agricultor por maiores produtividades, conciliando com a preservação ambiental. Então é isso, doutora. A gente encerra por aqui nosso podcast. Fica o meu agradecimento, né, por você ter vindo pessoalmente aqui gravar nos estúdios do Atitudes e Diálogos Ambientais, e aos nossos ouvintes que a gente, se vocês gostarem do podcast, gostarem aqui do canal do YouTube, a gente pede que vocês curtam, compartilham, que essa é a missão nossa, né? Compartilhar o conhecimento. Com certeza, Fernando, eu agradeço, estou à disposição aí, qualquer tema que venham a levantar, né, dentro da minha área de atuação, estou à disposição. É sempre um prazer, né, compartilhar experiências e transmitir esse conhecimento, né, fazer essa transferência, esse conhecimento chegar a quem de fato vai aplicá-lo. Legal, porque o dinheiro, mas assim, o desejo, a missão é mais importante, né, de fazer algo diferente para o nosso planeta. Então a gente encerra aqui o nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau.